Olá, olá, eu sou o Hélio Futigami. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Poesia H. No vídeo passado eu falei sobre a poetisa Cora Coralina, mas eu não revelei qual é o poema dela que eu mais gosto. Além disso, eu falei também sobre a carta que o poeta Carlos Drummond de Andrade enviou a ela e que consta nessa obra, Vintém de Cobre. Então, por isso que o vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre estes dois poetas, né, e aquilo que eles têm em comum. E no final eu vou declamar um poema de minha autoria também. Só para a gente recordar então sobre a vida, né, de Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em 1902, na cidade de Itabira, em Minas Gerais, e foi um dos maiores nomes da poesia brasileira. Aclamado por muitos críticos como o maior poeta brasileiro, renovou e aprofundou as propostas iniciais do modernismo. Aliou extrema sensibilidade, inteligência e humor em composições caracterizadas quase sempre pelo verso livre e pelo uso da linguagem coloquial. A sua poesia, ao retratar as aspirações e angústias cotidianas, parece falar ao coração de cada leitor. Não é à toa que inúmeros versos do poeta se tornaram praticamente ditados populares, como o famoso "E agora, José?". Ele foi também um excelente prosador, publicando várias crônicas. Em 1987, sua filha Maria Julieta faleceu, vítima de câncer, e 12 dias depois, Drummond também faleceu de problemas cardíacos aos 84 anos de idade. O poema que eu vou declamar dele é um dos preferidos meus. É aquele que fala sobre pedras, e o título é No Meio do Caminho. É um poema muito famoso. E diz assim: No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, ele foi publicado pela primeira vez na modernista Revista de Antropofagia em 1928 e deflagrou uma saraivada de críticas da imprensa. Violentos, irônicos e corrosivos, os críticos simplesmente diziam que aquilo não era poesia. Reacionários e gramatiqueiros se sentiam provocados pelas repetições do poema, os versos que se repetem. E pelo verso tinha uma pedra em lugar de havia uma pedra. Este poema é uma das obras-primas de Drummond, né? E a gente pode fazer diversas interpretações dele, né? Numa delas, né, os versos abordam os obstáculos, né, as pedras, então, que as pessoas encontram na vida, né, o caminho. Essas pedras podem impedir a pessoa de seguir o seu percurso, ou seja, os problemas podem impedir de avançar na vida. Os versos "Nunca me esquecerei desse acontecimento" podem indicar um fato relevante e marcante para a vida de uma pessoa. Uma das teorias sobre a origem do poema remonta à própria biografia de Drummond. Ele casou-se em 1925 com Dolores Dutra de Moraes. Um ano depois, seu primeiro filho nasceu, Carlos Flávio, que por uma fatalidade do destino sobreviveu por apenas meia hora. Em 1927, foi encomendado ao escritor um poema para o primeiro número da Revista de Antropofagia. Drummond, imerso na sua tragédia pessoal, enviou então o tal polêmico poema No Meio do Caminho, que saiu no ano seguinte, em 1928, consagrando o trabalho poético do autor. O teórico Gilberto Mendonça Telles observa o fato da palavra pedra conter as mesmas letras da palavra perda. Trata-se da figura de linguagem hipértese, que é a mudança de fonemas de uma parte a outra do vocábulo. O poema teria sido então uma espécie de túmulo para o filho
e também uma lição de como Drummond escolheu processar este triste acontecimento pessoal. Então serve como uma lição para a gente também superar as nossas pedras ou as nossas perdas, né, no meio do nosso caminho, né? Eu gosto muito desse poema e ele se relaciona com o poema que eu mais gosto, né, da Cora Coralina, que está neste livro, que é Meu Livro de Cordel, né, e o título é Das Pedras. Tá aí, né? Mas vamos relembrar então sobre a poetisa. Cora Coralina foi uma poetisa goiana. A sua principal obra é Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, publicada quando ela tinha 75 anos de idade. Recebeu diversos prêmios e é considerada uma das principais poetisas brasileiras. Ela não tem só esse poema que fala sobre pedras, tem um outro também que está neste outro livro, né? E o título é Aninha e Suas Pedras. Então eu vou começar com este. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras, e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens, e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte, vem a estas páginas, e não entraves seu uso aos que têm sede. Este é um dos poemas que falam sobre pedras. E agora, então, o meu poema preferido de Cora Coralina, Das Pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta, e no alto subi. Teci um tapete floreado, e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. É assim este poema. Eu tenho também aqui, né, uma análise deste poema, né, feita por Dudu Oliveira. Ele observa que os versos iniciais, ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, são uma paráfrase do provérbio, as pedras atiradas contra mim construirão o meu castelo. E registram uma resistência ou dificuldade que se evidencia no eu poético. A segunda estrofe enumera elementos do cotidiano. Então a estrada é uma trajetória, né? O leito representa um pouso ou destino. A casa, uma realização material. Companheiro, uma realização afetiva. E tudo é tratado como pedra. No próximo verso, né? Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Ele observa que há a saída do pretérito, que é a forma do verbo cresceu, o verbo, né, utilizado é cresceu, para o gerúndio, né, os verbos quebrando, plantando, criando um presente continuado a partir de um passado de superação. Nos próximos versos que dizem, entre as pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos, representa a constatação da libertação e registra que os obstáculos do poeta se fundam nele mesmo. O adjetivo rude aponta a origem desta lírica da artesã. Como consta na análise também, né, a poesia alimenta-se da própria essência. A partir de um provérbio, numa singular delicadeza, Cora Coralina cumpriu com pleno êxito a sua função de comunicar e encantar. O poeta e o poema conjuram pela compreensão do pleno e pela realização do belo, onde intensidade não é força e suavidade não é remissão. Bem bonita essa interpretação, né, desses dois poemas. E para mim eles se relacionam muito, claro, eles falam sobre pedras, dificuldades, obstáculos, coisas a serem vencidas no meio do caminho, né? No caminho de Drummond e na escada de pedras de
de cora coralina. Para finalizar, né, eu também tenho aqui um poema de minha autoria, cujo título é A Pedra. Uma pedra não é apenas uma pedra. Uma pedra é muito mais que uma rocha. Pedra obstáculo, pedra escudo, pedra barreira, pedra droga, pedra pavimento, pedra tijolo, pedra degrau, pedra ponte, paralelepípedo. Primeiro fogo da pedra. Idades da pedra, lascada ou polida. Pedras podem defender e ofender, construir ou desmoronar, rolar, derreter, acabar, levar e deter. Pedra de sabão e pedra-sabão, pedra de gelo, de sal, de açúcar, de limar, de lavar, de estender, de aquecer, de massagear, pedra-pome, chuva de pedra. Pedra nos rins e na vesícula, chá de quebra-pedra. Pedra de ouro ou de diamante, pedras que matam e que mantêm vida, porque água mole em pedra dura, dura. Pedras que rolam não criam limo? E joga sim pedras, mesmo quem tem telhado de vidro. Pedra pede o perdão e pode perder o pedrão. Pedra engulo, pedregulho, perde orgulho, pedrinha, pertinho, perduro, porque no meio da pedra havia um caminho. Este é meu poema de minha autoria. E assim a gente finaliza o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo.